Estava falando aí sobre tudo isso, né? Então, quero relembrar um pouco que lá em 2006, quando fundamos a ABOS, né? E você sempre esteve nos, né, apoiando, a gente tinha um cenário totalmente diferente. E o cenário foi mudando ao longo dos anos, inclusive, né, Antônio, durante o próprio andamento, desde a concepção até o andamento do PL, a gente teve muitas mudanças significativas no cenário. Isso por quê? Porque a ozonioterapia é uma técnica realmente que vem ganhando o cenário não só no Brasil, como mundial, porque cada vez há mais evidências científicas confirmando a sua eficácia. Né? É sempre uma preocupação de algumas pessoas que desconhecem o fato de ela ser uma terapia múltipla, né? Que tem ação em diversas situações, né? Isso sempre acontece, mas isso vem sendo comprovado e demonstrado pela ciência, né? Porque hoje a gente tem um foco diferente quando a gente fala de ozonioterapia. A gente não pode pensar no remédio, é uma técnica diferente. Mas a minha motivação sempre foi regulamentar, porque dentro de uma história também de vida que eu tenho, quando você mais precisa, talvez, da técnica, é no momento que o paciente está internado, que o paciente está no hospital, que o momento está grave, onde ele pode... A gente não vai tirar ele de lá, mas o ozônio ele é uma ferramenta terapêutica que pode fazer diferença. Então, essa regulamentação significa muito, né, para todos e principalmente para, né, o sistema onde a gente vai mudar. Então, de 2006 até 2016, 2015, né, onde a gente teve a primeira regulamentação, que foi a regulamentação do CFO, a gente começou, então, a abrir essas barreiras, né, com a regulamentação CFO, que foi a 1.5 de 2015. Aí tivemos as primeiras regulamentações na Anvisa. Aí depois, em 2018, quando o PL já tinha iniciado em 2017, a gente teve a inclusão da ozonioterapia nas práticas integrativas do Ministério da Saúde. Aí depois nós tivemos a regulamentação por outros conselhos de classe, né, que foram regulamentando gradativamente até 2020, 2021. Então, isso tudo, né, de 2017 para 2021 e 2022, a gente teve uma mudança muito grande nesse cenário. Sim, com certeza. Então, por isso também, o próprio PL teve que sofrer esses ajustes, essas alterações de texto, porque, né, isso tudo caminha muito rápido e eu costumo dizer que nada segura algo que realmente faz diferença, né? Então, assim, não é quem determina, na verdade, é a vontade, né, das pessoas. Sim. Mas agora a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está falando de uma ferramenta terapêutica profissional que deve ser utilizada com responsabilidade. Sim. A sua fala, ela me deu 2 ganchos aqui. Primeiro gancho, eu acho que eu cometi uma injustiça também no início do podcast, porque você falou faz a diferença ali no segundo tempo e você pode complementar. E a gente teve um grande... eu posso dizer um acerto, uma aquisição, que foi o Dr. Robério Araújo, deputado também, foi aluno lá da doutora Ozônio e entrou aqui em contato com o Dr. Antônio e conseguiu aproximar aí alguns laços que ainda estavam meio obscuros para aprovação desse PL. E eu cheguei na segunda-feira aqui e, assim, o pouco que eu acompanhei desse trabalho que o senhor vem fazendo há 4, 5 anos, é muita correria, você conversar com muita gente. Então, assim, agradecer o senhor também, que o senhor se dedicou bastante a isso. A gente sabe que verdade. Tem que, né, abrir mão um pouco da profissão, abrir um pouco mão da clínica, né? Da família, exatamente, que é o mais importante. Esposa, então, tá... Sim. Eu falei que ele merece uma estátua, porque, assim, além, assim, não que é muito fácil, mas, assim, muitas vezes a gente que trabalha nessa área, a gente tem uma formação muito técnica. Sim, sim. Mas o Antônio, além de ser um excelente médico, é um excelente relações, né? Ele tem um trâmite muito bom, então isso facilitou muito, porque a gente precisa conversar e mostrar. Muitas vezes as pessoas têm preconceitos, né? Sim, então, sim. Com um bom relacionamento, com um bom trabalho que foi construído e não foi de ontem para hoje, eu sei de quantas aqui horas na minha cabeça tudo. ele se dedicou. Exatamente. Então, olha, eu também quero fazer um agradecimento, assim, muito público, né? A você e outras pessoas, né? Que a gente sabe que são tantos bastidores que a gente não pode falar aqui, enfim, mas Sim, claro. Existe muito trabalho, né? Aí. No particular, eu mandei uma mensagem para cada um de vocês e eu enfatizei uma realidade, né? Cada um foi colocando um tijolinho nessa história. A gente, da doutora Ozônio,
Foi, assim, um pouco interpelado no início, porque a gente deu publicidade para uma coisa que estava ali, complicada. A gente comprou muita briga por conta disso, mas, assim, fazendo um trabalho sério, o doutor Antônio teve a oportunidade de conhecer e viu que realmente você conhece o nosso médico diretor, doutor Ricardo Brunetti. A fazer um agradecimento também ao doutor Ricardo Brunetti, ao Manuel Filho, que é nosso parceiro, exatamente. E, assim, a gente sofreu muitas consequências, porque eu, particularmente, quando fui me submeter ao tratamento de ozonoterapia, eu imaginava, como leigo, eu falei, como que isso que ajuda tanta gente não está disponível, assim, com fácil acesso? E aí foi a ideia de montar o canal Saúde com Ozônio, que nasceu antes. Aqui aquela história do ovo da galinha, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Não, no meu caso foi o ovo mesmo. Então a gente começou a fazer o canal, fez o site, começou a fazer vídeo, assim, bem amador. Mas o importante é que as pessoas estavam sendo alcançadas. Porque do outro lado de toda essa história, né, a gente sabe que tem o cara lá, o paciente que está precisando, aquele que está com um problema ali para amputar uma perna, um membro, e aí, de repente, a ozonoterapia pode ajudar ali, melhorar a qualidade de vida de quem já passou por esse processo, ou então até evitar, se for tratado com responsabilidade, tiver, né, é o momento certo, né, porque não adianta também, depois que já está muito comprometido, a gente achar que o ozônio vai fazer milagre. Mas, assim, esse cara, essa pessoa que está precisando do tratamento, ele também, de uma certa forma, vai ser, acho que da melhor forma, vai ser o maior beneficiado disso, porque a ozonoterapia agora tende a ganhar uma notoriedade nacional e com muita velocidade.